Boa tarde no ar. Olha só, mais uma quarta-feira. Calor, né, gente? Tá quente pra caramba, mas vamos lá, vamos trabalhar. Jornal Destaque em Pódio Santo para mais uma live de Caminhos de Axé. Gente, hoje estamos aqui com uma pessoa, uma figura ilustre dentro do sincretismo, enfim, né? Pai Malagueta, Babá Malagueta ou Bruxo Malagueta, como queiram, né? Queremos muito compartilhamentos, coraçõezinhos, beijos, o que vocês quiserem nos mandar. Mande perguntas também, o Babá vai responder. Boa tarde, Babá. Boa tarde, muito boa bom tarde. receber. Para mim é uma honra estar aqui, eu fico muito contente com o convite. Um sentido muito amplo de passar informações sobre a bruxaria, sobre o Babalorixá, sobre o Malagueta, né? Isso é muito importante para mim, esse espaço, eu agradeço muito por ter lembrado de mim, eu espero fazer o melhor aqui, tá? E responder. Sabe que essa amizade já é de longa Já é data, antiga, né? já é antiga. Malagueta, Babá Malagueta, enfim. Mas pouco nos vimos, pouco nos falamos, mas nos respeitamos, né? É aquele carinho mútuo, o mútuo da espiritualidade, sabe? Sim. Aquela coisa que não necessariamente a gente precisa ter um convívio, um contato, mas o respeito e alguma ligação espiritual, sim, ela já está ali. Nós nos vimos em uma ocasião de obrigação religiosa, sim, sim, e após um certo tempo, sem se falar, sem um certo contato contínuo, a gente se interligou. Obviamente, já existia um karma ou um dharma. Sim, o dharma sim. é o positivo, o karma é o negativo. O dharma já existia para que isso acontecesse hoje. Isso é uma coisa bem nítida dentro da magia. Olha né? só. Já estava predestinado a acontecer. Ai, adoro isso. Gente, é atípico porque o nosso programa se chama Caminhos do Axé, mas eu gosto de coisas diferentes, eu gosto de pessoas diferentes, eu gosto de ir atrás de todos os segmentos que a gente possa conhecer, ter conhecimento. Tudo isso nos acrescenta sempre e nos ensina, traz ensinamento, né? O Babá Malagueta primeiro vai passar um pouquinho da parte religiosa, né? Como ele começou, onde ele começou, o que ele tem na parte religiosa, digamos, Umbanda, Quimbanda tem, Babá? Tenho sim. A casa é uma casa de batuque. Sim. Isso a gente vai abordar também num sentido mais amplo. Mas é uma casa de batuque, de Umbanda, Quimbanda e bruxaria. É uma casa completa. Muitas pessoas tendem a achar uma miscelânea, mas muito pelo contrário. É tudo muito separado. Sim. Né? Cada um no seu quadrado, cada culto no seu espaço. Né? É tudo muito detalhado. Sim. Né? Eu, como um bom filho de Oiá e escravo de Xangô, gosto do correto, gosto do que todo mundo gosta. Respeito, individualidade, companheirismo, mas tudo dentro dos seus limites e respeitos. Então a minha casa também é assim. Ela é bem dividida. Ela tem essas divisões. Tem as divisões da casa muito marcadas, dias específicos para determinado fundamento, né? Horários e aí por diante. Por quê? Quando me perguntam a parte do bruxo, a parte do babá e aí por diante, e como é o meu dia é mágico. O meu dia não é um dia tradicional. Sim. Né? Desde a comida, vamos tomar um café da manhã. O café da manhã é mágico. Sempre tem um chá específico. Olha que legal. Sempre Tudo tem. É direcionado, tudo então. é direcionado, cada horário. Sempre tem um incenso na hora do nosso chá, do nosso café ligado. Sempre tem uma música de fundo interligada àquilo. Porque o dia do ser humano é um dia muito pesado, muito difícil. Sim. Né? A gente tem inimizades, pessoas, problemas, contas. Então, se eu puder usar do axé, como você disse, o axé, o programa é do axé. Axé é força, né? Energia, sim, coisas sim. boas. Então vai estar interligado à magia. Vai estar. Então, durante o dia, ter coisas que te interliguem ao lado espiritual faz bem. Sim. Né? Muitas vezes, pessoas que sofrem de depressão, né? Ou que não estão em um bom relacionamento com a sua família, se adaptarem a algumas coisas no seu dia a dia, Sim. conseguem ter uma vida muito mais produtiva. Isso é um fato, né? Então a magia está ali. Está num bom chá, né? Para quem não sabe, a magia da água, os chás, a própria água, interliga ao lado emocional. Os chás estão interligados a isso. Então, café da manhã é um bom chá, meio-dia um bom almoço, sempre colheres de pau. Né? Eu aprendi com a minha mãe isso, que aprendeu com as avós, bisavós, tataravós, colheres de pau,
né? Sempre tem algum tempero a mais Sim. para determinada situação. O dia pode estar bom como pode não estar, mas a gente pode modificar. Sim, sim. E aí por diante é o nosso dia, repleto de magia, não é nada normal. Olha só que bonito. Chega a ser poético, né? É como eu digo assim, é uma tradição que foi seguida e é seguida. Sim. Né? É seguida muito à risca. Isso é uma questão que a minha mãe me passa muito, sempre me passou. Né? Seguir os conceitos da família. Né? E seguindo esses conceitos, outra questão que a minha mãe me passou. A tua liberdade termina quando começa a minha. Sim. As pessoas que vão na minha casa, se quiserem aceitar uma xícara de chá para se sentirem melhor e aí por diante, vão aceitar. Quem não quiser, não tem problema. Claro. Né? Então a gente tem essa questão da magia enraizada, a tradição enraizada, sem obrigar as pessoas a isso. Embora seja uma coisa do nosso cotidiano, não quer dizer que a Sani não possa ir até minha casa e optar por um refri. Eu quero um refrigerante. Pode, sim, obviamente. Claro. A gente tenta somente, com a magia, facilitar a vida. Sim. Né? Tornar a vida mais saudável, mais prazerosa. Né? Babá, aí começa a sua caminhada religiosa dentro da própria religião do sincretismo, umbandista, enfim. Não. Umbanda, quimbanda e depois a bruxaria, ou a bruxaria vem antes de tudo isso? A bruxaria. Né? A minha família veio da Europa e veio para o Rio Grande do Sul. Sim. Né? E aqui no Rio Grande do Sul continuou com as práticas. Obviamente, na Europa era muito mais fácil. E sua voz? Isso, tataravós para trás. Né? Tataravós para trás. Vó Saturnina, vó de Olinda, para trás. Né? E claro que a gente tem um certo alcance. Né? Muito mais além nós não conseguimos chegar. Né? Mas temos sim, né, essa questão de ser muito antigo. Né? E o que acontece? Quando eu nasci, sim. Óbvio que dentro da magia, da bruxaria, existe um feminismo. Né? Minha mãe esperava uma menina, até que descobriu que eu era gêmeos, perdeu meu irmão gêmeo, naturalmente. Eu nasci. Quando eu nasci, fui iniciado nas tradições da família. Como a minha mãe não quis me impor a bruxaria, porque o meu pai era católico, ela fez o seguinte, ela me iniciou na bruxaria e esperou com que eu fechasse 7 anos de idade, né, para iniciar essa caminhada. Né? Essa caminhada não foi imposta, como eu disse. Como aconteceu? Primeiro, ela me mostrou uma música que ela utilizava nos rituais de bruxaria dela e perguntou, filho, o que você sente? E automaticamente eu comecei a chorar. E aquilo foi para quê? Para que eu sentisse a energia, para que eu entendesse que a energia estava na música, que a energia estava num sorriso, estava numa imagem, numa fotografia e aí por diante. Depois disso, ela me deu uma bruxinha, né? Um objeto magista, para que eu buscasse outros objetos magistas. Então não foi uma coisa imposta, foi testes, é que eu sempre digo, e a minha mãe diz, eu te testei para ver se tu tinha nascido para isso, predestinado a isso. Embora eu sabia que o filho de uma bruxa deveria seguir o legado da família, não necessariamente, meu filho, tu quisesse seguir. Tu ia ter o sangue das bruxas da família, mas não necessariamente seria imposto para a tua vida. Então, iniciou na bruxaria. Com 7 anos, confirmei os votos. E, logo após confirmar os votos, um espírito possuiu o meu corpo, que é a minha tão falada bruxa de Évora. A Évora. Né? Ela possui um nome óbvio, particular, como nós gostamos de falar, a questão de ocultar algumas informações, porque nós não falamos de tradições, nós falamos uma base para que as pessoas entendam, mas o fundamento em si ele está por dentro. Então ela tem um nome, mas é uma senhora de Évora, sim, uma senhora de Portugal. Né? Então esse espírito possui o meu corpo, uma senhora muito velha, né, com a voz rouquida, e ficou por um tempo, somente ela, sendo o único espírito a possuir o meu corpo. Depois disso, a minha Senhora das Almas, né? A minha Pombogira, Rainha das Almas. Depois, o meu Senhor João Caveira. E a partir daí, com 9 anos, né, eu entrei para Umbanda e para Quimbanda. Né? Então, foi bem um início inesperado. Eu esperava que eu fosse seguir a bruxaria, as tradições da família, mas quando veio a incorporação e esse chakra se abriu, a minha egrégora, a minha aura se abriu para incorporações,
veio outras entidades de outros segmentos. Começou a se apresentar. Aí sim, aí eu fui obrigado Sim. a entrar para a Umbanda porque eu tinha um caminho a seguir ali. Né? Foi uma coisa que eu não tinha escolha. Esses espíritos vinham e vinham, né, até o ponto de eu ser obrigado a procurar uma casa, a procurar alguém que pudesse me zelar nessa parte, porque minha mãe zelava na bruxaria e conseguia zelar a bruxa. Sim. Né? A bruxa comandava o culto, a bruxa pedia as obrigações dela, a bruxa pedia oferendas e aí por diante. Isso era entendido pela minha mãe, porque a minha bruxa é uma ancestral da família. Porém, a questão dos caboclos minha mãe não entendia. Sim, a questão porque não do fazia Exu, parte da caminhada dela, né? exatamente, a questão do Exu também não fazia parte. Né? Então eu fui obrigado a procurar alguém que pudesse me zelar. Né, a me cuidar, a me dar o caminho e me mostrar. Sim, sim. É assim que pratica, esse espírito é isso, é isso, é isso, ele tem essa egrégora, essa energia, e aí por diante. Então foi a partir daí que eu iniciei minha caminhada dentro, vamos dizer, das religiões afro. Né? Isso. Nós entendemos que a Umbanda, em si, ela é uma religião que veio do espiritismo. Sim, né? sim, ela sim, não sim, é uma sim, religião sim. afro. Não. Ela é uma mistura, né, de muitas crenças Sim. e credos que se formou Umbanda. Então, mas a Quimbanda sim, a Quimbanda seria afro. Então, quando eu me referi a afro, é no modo geral. Sim. Então, fui para as religiões afro a partir daí. Né? E sigo até hoje. Claro, claro. Vamos lá, pessoal, queremos coraçõezinhos, compartilhamentos Corações, e perguntas. muito Já bons. estamos cheios de perguntas aqui. Bruxo Malagueta, né? Hoje em dia, o pessoal chama o bruxo Malagueta ou bruxo Malagueta do diabo. É. Tem isso. Tem muito isso. Vamos lá então para essa parte que o pessoal está se coçando, que eu sei, para saber essa função do bruxo Malagueta do diabo. O porquê o diabo, né? Ele é tão doce que não dá pra dizer que é o bruxo Malagueta do diabo. Mas é que nem o Yin Yang, né? No preto tem um pontinho branco e no branco tem um pontinho preto. Bom, verdade. Né? É que nem eu gosto de dizer, né? Eu sou a maldade e a bondade do inconsciente humano. Sim. Né? Eu não sou nem bom nem mal, eu sou aquilo que você é comigo. Então, o que acontece? A pergunta foi sobre o diabo. Isso, né? da onde veio o bruxo Malagueta do diabo? Também tem o Malagueta. Isso, tem o bruxo, por isso que né? eu te perguntei. Bruxo Malagueta e o bruxo Malagueta o do bruxo diabo. Malagueta surgiu por conta das minhas unhas. Quem me conhece há bastante tempo sabe que eu tinha as unhas muito grandes, vermelhas, e eu não vou falar, obviamente, quem é a pessoa, mas uma Oxum, uma mãe Oxum, nem a cheiro, me disse assim: Senhor, o que são nas suas mãos? O que tem nas suas mãos? Eu falei: são unhas. Aí ela me respondeu, né? São as garras da... Como é que ela falou? Da mãe Ventania, alguma coisa do tipo. Da Paiê, uma coisa do tipo. Eu falei: são as garras da mãe Ansã. E elas eram vermelhas, estavam vermelhas nesse dia. E aí ela disse, não especificamente a pimenta, mas ela quis dizer a pimenta. Eu falei: é uma pimenta. Com o passar do tempo ali, as pessoas falavam das minhas unhas, cor de pimenta. Sim. E, exatamente combina contigo, a tua personalidade, né? As unhas são de pimenta, né? E tu é a própria Malagueta, né? Porque eu sempre fui muito explosivo, sempre tive uma personalidade muito difícil. Sempre impus muito o que eu achava certo, o que eu achava errado. Sim. Então eu acho que é uma qualidade. Claro, ser sincero, ser sincero. Né? E não lidar com hipocrisia, né, Malagueta? Exato. Claro que, como eu disse no início do programa, que minha mãe me ensinou, o teu limite, né, começa quando o do outro. Então, o que acontece? Daí vem o Malagueta. A personalidade, né? A própria pimenta. A própria pimenta, de ser imponente, de ser ardido muitas vezes, né? Mas o diabo tem todo um contexto totalmente ligado à espiritualidade. Dentro da magia negra, vamos dizer, da magia goétia, vamos subdividir. Dentro da magia goétia, nós trabalhamos com 72 demônios, 72 daimons, tá? E existe um demônio chamado Belial, que é o demônio da loucura, tá? Tido assim, né? O nome dele deriva-se de ou, né, o desprezível, ou o que ninguém pode,
ou imbatível, Sim. enfim, tem origens para esse nome, mas não se tem uma origem exata. Sim. Dentre essas legiões de daimons, de demônios, cada um deles possui legiões. Um possui 60 legiões, outro possui 70, outro possui 30. E dentro dessas legiões, eles possuem legiões e legiões e legiões. Certo? Obviamente, no meu corpo, eu não suportaria um demônio. A energia. Exatamente. O meu corpo ia explodir, meu coração provavelmente ia explodir, minha pressão ia subir. Né? Eu gosto muito da parte científica da coisa, de entender o porquê que eu não poderia receber o demônio Belial. Mas eu recebo, eu sou possuído, eu não gosto nem de falar incorporação, eu falo possessão, tanto da bruxa quanto do demônio. Eu sou possuído por Belial, né? Não Belial dos 72, o maior, mas sim um Belial. Sim. Isso dá para ter uma ligação com a Quimbanda. As pessoas incorporam pra fazer analogia. Isso. As pessoas incorporam a Maria Padilha? Não, incorporam uma. Não, uma delas. Sim. Eu não incorporo Belial, mas sim a energia de um deles, né, que o meu corpo suporta. Então, a partir daí, as pessoas viam muito os meus trabalhos dentro da magia negra, né, e eu foco muito isso, porque são trabalhos que dão muitos resultados rápidos, porque o daimon, o demônio, ele vai além do que outras entidades vão. Ah, mas se tem um preço a pagar ou não. Isso é de cada um. Cada um tem o seu pensamento sobre os demônios, sobre os daimons. Sim. O meu pensamento é como eles agem na minha vida, né? E como eles agem na vida dos meus clientes. Sim. Isso é uma coisa de cada um, não é uma questão discutível, né? Porque se tem toda essa parte negativa sobre os demônios. Claro. Mas ele é uma energia negativa, Malagueta, não? Não, ele é uma energia negra. O caos. Todos os demônios derivam do caos. O que é o caos? Como surgiu o nosso mundo? Sim. Big Bang. A gente Antes era só caos. Não, é uma coisa lógica. Existia somente o caos. Entende? A escuridão. Dentro do... Só existia escuridão. Era só escuridão. Isso é provado pela ciência. Era só escuridão. Massa negra. Sim. E com essa explosão se gerou tudo. E como se chamava essa massa negra? Caos. Então, eu trabalho com a magia do caos. Eu uso da energia negra para transmutar, para ajudar uma pessoa a ter um bom casamento, a trazer o seu amor de volta, a ter prosperidade na vida, a ter dinheiro e aí por diante. Sim. Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar. Para mim passar alguma coisa para alguém, eu tenho que ter. Então, se eu passo para os meus clientes dinheiro, é porque é uma coisa que meus daimons me dão, meus demônios me dão. Sim. Se eu passo amor, é porque eu tenho. Então a gente só passa, a gente só dá o que a gente tem. Sim. Né? E tudo isso dentro da magia do caos, dentro da magia negra. Então foi-se no lixo e tirou-se o bom, seria isso? Do lixo ao luxo. Isso. Também corresponde. Claro. Porque isso é uma coisa que eu gosto de falar. Os Exus que trabalham no lixo, eles trabalham no lixo mental, espiritual, não no lixo. Sim. Né? Então é o caos muito também. Figurado, sentido, não é muitas vezes entendido. Né? Exato, como Pombagira Maria Mulambo, que eu amo e tenho fascínio, é uma pombagira que trabalha no lixo humano. O ser humano é podre, o ser humano é egoísta, o ser humano tem uma vaidade que ultrapassa dos outros, tem o ego que ultrapassa os outros. E ela vai lá e trabalha aquilo, trabalha e deixa naquilo. Melhor... Claro que nem todos os casos, tem pessoas que estão assim. Mas na maioria dos casos, sim, se limpa, se melhora. E essas entidades são derivadas a isso. Né? Então, resumindo, o caos transforma-se em o que nós temos hoje. O bruxo Malagueta do Diabo simplesmente é um bruxo que trabalha com o caos, é possuído por um demônio, sim. E aí vem o nome, né, que se torna negativo aos olhos das pessoas. Mas que, obviamente, tem essa explicação e poderíamos seguir com ela, se fosse o caso. Mas não é esse bicho de 7 cabeças, esse Cerberus, esse cão de 3 cabeças que guarda o inferno. Fomos criados sempre ouvindo que a magia negra ela é negativa. Né? Ela não se tem... claro que hoje em dia ninguém mais é bitolado como se era antigamente. Mas a maioria do pessoal que hoje em dia está por aí, está cultuando a religião, foi criado com essa imagem. Né? A magia negra é a magia que lida com fins egoístas. Agora, se eu te perguntar, Sani, tu querer um carro melhor, é tu ser egoísta? É? Não, é melhorar, né?
Se tu queres uma casa melhor, é tu ser egoísta? É o resultado do nosso trabalho. Exato. A magia negra, ela se baseia nos Em males. material, então. Nos males. Mais material. Não, no teu Não? querer. No teu querer. Tá. No que tu necessita para viver. De um amor, de dinheiro. Sim. Entende? Sim. E muitas vezes, para te ter o teu amor, tu tem que passar pelo amor de outra pessoa. Isso é negativo? Talvez, pode não ser. Sim. De repente, se para mim é, para aquela pessoa pode não ser, pode ter uma explicação plausível. Sim. E aí por diante. Isso é uma questão de ponto de vista e de entender a situação. Agora, se você me perguntar, tá, Malagueta, mas você procura entender a situação, se aquela pessoa merece destruir aquele outro casamento para ter o Sim. dela, eu vou te responder, não. Esse é o meu trabalho. O meu trabalho é esse. É entregar ao meu cliente o que ele precisa e necessita. Ponto. Nossa, que interessante. Nossa, profundo, né, gente? Vamos para as polêmicas. Adoro. Malagueta, o vídeo, aquele tão falado do teu sangue na Belial. Conta pra nós como foi, como é. Claro, não vamos falar em fundamentos, né, gente? Claro que não. Mas a questão o X. que pode nos contar sobre isso? Primeiro, aquele vídeo foi improvisado de última hora. Sim. Eu ia fazer uma missa negra à noite, e eu fiz essa missa negra. Sim. Fiz uma grande festa, onde vários pactuados meu com Lúcifer estiveram presentes. Muitas pessoas que me querem muito bem estiveram presentes. Eu modifiquei um pouco o ritual justamente por isso. Claro. Para não mostrar os fundamentos. Como eram 3 horas da tarde e uma das minhas filhas de santo, que é enfermeira, estava ali e ela não poderia estar de noite, Sim. porque de noite eu ia me deitar no caixão, ia iniciar a missa negra, ia ser tirado o meu sangue, Sim. ia ser posto em lugares específicos Sim. para depois ser utilizado. Mas como eu queria mostrar para as pessoas o tamanho da minha fé, porque muitas pessoas têm medo de agulha. Muitas pessoas têm medo muitas pessoas têm medo de sangue. Verdade. Né? Muitas pessoas têm um tabu enorme com o sangue. E aí por diante. Eu utilizei daquele momento para passar o meu DNA para aquela estátua. Né? Existem pessoas que cultuam divindades em pedras, existem pessoas que cultuam divindades na natureza, existem pessoas que cultuam divindades em imagens, em estátuas. Né? Eu necessitava colocar o meu DNA naquela imagem de Belial. Eu não mostrei nem 0,5% do fundamento daquilo. Claro. Mas já chocou. Mostrou, né? Sim, chocou. E de uma forma que as pessoas ligaram aquilo para um lado negativo tremendo. Ao ponto de falarem que eu me drogava, eu nunca usei droga na minha vida. Né? Eu nunca fiz nada, nem 5% do que as pessoas falam. Sim. Né? A partir dali se gerou uma polêmica sobre... Essas polêmicas são a favor também, né, Malagueta? Porque daí o pessoal acaba querendo te conhecer, e por isso que hoje, claro que eu te conheço há tempo já, eu sei,Sim. mas um dos indicativos que está aqui hoje é ser conhecido. Claro, o que as né? pessoas não entendem, a magia negra nunca vai sacrificar um humano. Pois nunca. É isso que eu queria falar. Até criancinha, né? Até criança falaram que eu matava. E, gente, o que eu quero explicar para vocês, a magia negra, ela não tem ligação com pessoas com problemas mentais, com psicopatas. Não. A pessoa não entende, né? Não. Lúcifer, eu me refiro, Lúcifer era o anjo de mais luz do céu. O porquê de ele querer ser amado também, Sim. ele ter uma negatividade, ou ele cair do céu, e aí por diante. Caído, né, ele só queria ser amado. Quando se refere na Bíblia que ele tentou a Cristo, ele não tentou a Cristo, ele ofereceu a Cristo amor, dinheiro, saúde, fama. Alguma maneira de ajudar. Eu não vejo nada de negativo. Se fosse eu no lugar, eu ia dizer, claro que eu aceito. Sim. E vou te amar. Não vou te amar porque tu é o diabo. Sim. Eu vou te amar porque tu é benevolente comigo. O ser humano deveria ser assim. Eu te estendi a mão, você deveria me estender também. Uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto. Sim. Né? Então você tem uma polêmica enorme em torno da magia negra que não corresponde à realidade. Né? A magia negra simplesmente é a magia que lida com os fins que o teu ego pessoal, a tua ambição, a tua vontade quer. Obviamente, nós não sacrificamos pessoas em hipótese alguma, muito menos criança. Tem pessoas que falam,
sobre pessoas da minha família serem jovens, as bruxas da família serem jovens, que se banham em sangue de virgens. Nem, enfim, não vamos entrar. Vamos combinar, né, Malagueta? Eu ia falar isso, né? Nem virgens nós temos hoje em dia, né, gente? Quem dirá se banhar no sangue delas, né? É uma questão muito complexa, né? É uma coisa cômica, se não fosse trágica. Se fosse trágica, claro. Ai, Malagueta, outra pergunta, que isso aí vai pegar até para os nossos irmãos africanistas. Para quem não sabe, mas o pessoal que acompanha o Facebook, o pessoal de, enfim, religioso, aí, a Malagueta sofreu discriminação, intolerância religiosa. Foi. Tá? E com ela o bicho pegou, tanto é que ela teve que sair de onde ela estava, porque estava demais já a coisa. Sim, foi, né? foi. A maioria dos nossos irmãos, claro, já passaram por isso. A minoria, desculpa, a maioria, não, graças a Deus, não passa, mas a Malagueta teve que sair de onde ela morava, e isso é muito sério, gente, muito sério mesmo. Sim, foi uma questão. Conta um pedacinho para nós. Claro, foi uma questão ao qual eu entrei em um estado psicológico péssimo, porque sim, a minha casa tinha muralhas de pedras e em cima dela tinham bruxas. As pessoas que me acompanham, que me seguem, o pessoal que já frequentou minha casa, já foi em festas, sabe disso. Tinham bruxas, estátuas de tamanho real, algumas com guampas e aí por diante. Então era uma casa que, perante aos olhos das pessoas, chama atenção ou causa algum protesto, uma indignação, que eu acho que não tem nada a ver. Mas enfim. Certo dia, fomos à farmácia, eu e a minha mãe, e eu brinquei com a minha mãe a respeito disso, né? A mãe, aliás, entrou uma moça, né? E eu disse assim, mãe, o que você acha de ter um filho? Né? Ela disse assim, não, filho eu dispenso, né? E se gerou toda uma confusão. Cidade pequena, por a mulher muito pequena, por a mulher entender, por ela ser evangélica, entender que havia sido dito, o teu filho é um despacho. Nossa! Uma coisa que até hoje eu não entendo. Como é que ela conseguiu chegar nesse... Aí que tá, vem essa questão do batuqueiro, do bruxo, do umbandista, do quimbandeiro sofrer preconceito. Isso, pra mim, não foi um mal entendimento, foi uma maldade. Maldade, com certeza. Porque se gerou o quê? O esposo dessa moça foi até a porta da minha casa, atirou contra mim, só que, me desculpa, a mão dele foi pra cima. Sim. Ele apontou a arma pra mim em 1 metro de distância. Sim. E ele apontou a arma fez assim pra cima. Deu um coisa. Exato. Então eu digo assim, quem tem, tem. Sim, claro, né? claro. Minha casa sempre foi muito bem calçada, né? Mas foi uma questão que eu poderia ter morrido. Parado no hospital ou alguma coisa do tipo. Aí tem pessoas maldosas que vão dizer, ele procurou. Não, eu não procurei. Assim como o batuqueiro vai despachar o ecó. Não, como o batuqueiro vai despachar o ecó, como o batuqueiro vai fazer um axé para o seu santo, como o batuqueiro vai homenagear a Iemanjá, e aí por diante, a minha casa tinha o simbolismo da minha crença. Sim. E por conta disso eu fui quase linchado. A rua onde eu residia era uma rua de evangélicos. E primeiramente não, porque estava sendo loteado, eu fui um dos primeiros a comprar, e após um tempo, um número muito grande de evangélicos adentrou a rua, foi aberta uma igreja nessa rua. Nossa. Então se tornou uma situação muito cruel. Eu fui obrigado a deixar uma casa de 300 metros quadrados, com um quarto de pedras meu, com um salão enorme. Quem conhecia sabe que a casa era imensa. Né? Tive que trocar por outra casa. Né? Isso foi uma parte muito horrível que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. É como eu digo, eu não tenho inimigos, eu tenho alguns fãs revoltados. Mas é melhor pensar assim, né? Mas foi uma questão muito horrível. E eu acho que nós, eu não vou dizer batuqueiro, evangélico, bruxo, eu vou dizer nós, religiosos, devemos nos respeitar. Sim. Cada um tem a fé no que faz bem para si. Sim. Se você tem fé em Deus, acredite no seu Deus, mas não enfie ele goela abaixo. Verdade. É como tem uma brincadeira, né? Que eu digo, eu não vou
dia de São Cosme e Damião, entregar guia na casa dos evangélicos. Verdade. Não batam na minha porta com uma igreja, com uma Bíblia, falando da igreja. Verdade. Eu não dou bala para... Eu não saio na rua, na casa dos evangélicos, entregando bala. Sim. Então não venham na minha casa. Sim, né? sim. É uma coisa, é respeito. Sim. E isso acontecia direto nessa minha casa, porque eles viam que era uma casa de religião e eles vinham pregar isso para mim. Não tenho nada contra evangélicos, muito pelo contrário. No meu Facebook tem vários vídeos de mim, bruxo, malagueta do diabo, cantando hinos evangélicos. Que por sinal eu canto muito bem. Cantando, não me incorporei de demônio, não passei mal, nada. E ainda escrevi, vamos unir as nações, meus irmãos. Porque além de cada um de nós termos uma religião, nós somos humanos. É verdade. Nós somos irmãos. Não é isso que Deus, o Deus do cristianismo prega? Estamos voltando à Idade da Pedra, como já falou aqui, vários literalmente que eu entrevistei aqui. Literalmente. Estamos voltando, infelizmente... A Inquisição. A Inquisição. Literalmente. Com certeza. Babá, não sei, eu fico meio conflito, Malagueta, como te chamar, porque como eu te conheço como pessoa, Malagueta. então é Malagueta. Malagueta. Vou ter que ler aqui primeiro, peraí que eu vou dar uma lidinha, que senão o pessoal vai me matar. E depois a gente continua, que eu também adoro Malagueta. Fora que a gente já teve umas 2 horas de conversa nós antes já disso. estávamos tricotando. Não, além daqui mais 2 horas de conversa, porque pessoal. eu quero saber os bastidores, aqui o Roberto tem as fitas aí, gente. Por favor, não. Tudo gravado. Cleiton Policena, provavelmente é ele. Boa tarde, querido. Boa tarde. A Daniela Lima, onde é a casa? Depois do Babá Malagueta vai passar para vocês os contatos dele, porque ele não está divulgando onde é que é a casa, Isso né, até é uma Malagueta? Isso até é uma questão que eu vou ser obrigado a falar. Eu não posso, pessoal, por enquanto, até o Dia das Bruxas, dia 31 de depois outubro. Depois a gente conta. Eu não vou falar o porquê, mas até essa data eu não posso passar o endereço da minha casa, justamente por isso, pela intolerância religiosa, se gerou um processo. Essas pessoas são pessoas perigosas. Gerando contratempos, né? Não, são pessoas perigosas, mexem com coisas que, né? Por isso que eu saí. Então eu não posso passar ainda o endereço do templo, sim, mas é um templo, vamos falar mais adiante. Tá, gente, segura aí, o Jauri tá nos assistindo. Jauri Machado, que legal, abração, ótimo programa. Obrigado, Jauri, tu é um fofo também, produtor. Marcelo Felipe está assistindo. Marcelo Felipe, oi Sani Sotoves, que adora o programa. Obrigado, querido. Agora tu conheceste o Babá Malagueta, o pai Show. Malagueta, se tu dia que tu quiser conhecer. Claro. Gente finíssima. Com certeza, muito obrigado. Irene Caetano, que legal, muito bom falar da religião umbandista. E um dia nós temos também, vamos estar no jornal ao vivo, mostrando o nosso talento. Ah, dona Irene, a senhora vai vir, que bom, olha só. Marcelo Felipe, vinde a mim todas as bruxas, e todas as bruxas são Maria, creio que seja de Cipriano. Também. Olha só. Ave Lúcifer. Nossa, o Babá Daniel está nos assistindo, beijo, Babá. O César de Xangô, a benção, Babá. Benção. Babá Alexandro, boa tarde, amiga. Programa sempre maravilhoso. Obrigado, querido. Graças ao pai Malagueta hoje. O Marcos Marques está nos assistindo. Sabrina Severo, beijos, querido. Adoro você. Beijo, Sabrina. Obrigado. A Larissa está nos assistindo. Beijo, filha. Beijo. Maurício Vargas de Oliveira. Olha que legal, Camila. Tá mandando alguém assistir aqui. A Evelyn Beck está nos assistindo. A Gigi Roldão. Boa tarde, amiga. Adoro. Boa tarde. A Márcia Alves está nos assistindo. O pai Jones Beneman, boa tarde, beijos, ao programa. Obrigado, babá. Benção, pai Jones. Cássio Soares, adoro, Sani, tá ótima live. Obrigado, querido, também adoro. Agradecemos. Mi Rosa, Sulamita Umbandista, te adoro, sigo você no Face, linda religião. Ai, muito obrigado, muito obrigado. Rogério Pereira, bruxo Malagueta é demais. Ai, muito obrigado, Rogério. Mi Rosa, bruxo Malagueta, você é demais. Obrigado, olha muito só, obrigado. Tem uma aí, Malagueta. Muito obrigado, meus amores, muito obrigado. Gente, quiserem mandar alguma pergunta que nós possamos responder aqui no jornal, a gente vai responder. Podem mandar vários coraçõezinhos e curtidas, já estamos recebendo. Compartilhamentos. Tá uma maravilha, compartilhamentos também. Por favor, o meu pessoal do clã, do meu esposo também, Roberto Trinovantes, de Pernambuco, se puderem compartilhar também. É verdade. Agradecemos muito. O marido do Malagueta é bruxo também, gente. O Policena?
O Cleiton, já sofreu intolerância religiosa pelos africanistas por ser bruxo, que não é algo tão comum em nosso meio. É verdade, gente? Exato. Nós sofremos, inclusive, desrespeito, porque eu sofro muito com relação a isso, eu te entendo completamente. Para alguns, se referindo a ti, Malagueta. Sim, para alguns babás, para alguns babalorixás, os bruxos são inferiorizados. Por isso eu digo, eu sou um bruxo, mas também sou um babá. Então eu quero respeito. Não importa a minha crença além da religião afro. Isso é muito claro que eu amo tanto a religião afro que mesmo eu sendo bruxo, eu sigo ela. Então por que ela não pode também me seguir e me amar? Eu tenho certeza que meus orixás me amam exatamente como eu sou. Senão eu não seria um babalorixá. Né? Infelizmente as pessoas fazem coisas ruins, que magoam, que machucam, para o seu ego pessoal. As pessoas passam por cima da cabeça de quem for para conseguir o que querem. Sim. E elas não sabem que mais cedo ou mais tarde existe sim a lei do retorno. E aí a coisa fica feia. Malagueta, tu tem santo, né? E hoje tu cultua, como é que tu pretende fazer? Pra mim, Sani. Pra mim, Sani. Porque tu tá bem à frente na bruxaria, né? Isso. Digamos assim. O foco a gente vai contar mais pra frente. Tudo, tu tem tuas obrigações, Sim. enfim, todas as coisas. Sim. O santo não tem mais o que progredir, assim. Até a bruxaria é que ela é mais... até o governo assistido, já cheguei nisso também. O que eu estou fazendo? Retrocedendo. O santo hoje em dia, qualquer pessoa faz pagando. Sim. Para mim, o santo é sagrado, eu não cobro, eu faço por amor. O meu santo vai permanecer na minha vida e na minha casa, sim. Porém, em um lugar específico para o meu santo. Não vai mais haver batuques, não vai mais haver xirês. Tu vai fazer só, tu vai deixar, ela vai só cultuar os teus orixás. Exato. Para mim isso é o mais puro. Se eu pudesse, como eu conversei, se eu pudesse ter um sítio, uma chácara, eu colocaria todos os meus orixás na natureza. E faria a minha obrigação na natureza para os orixás. Sim. Não faria uma casa luxuosa para ostentação, para brilho ou para glamour. Não. Sim. Eu faria para os meus orixás. E isso que eu vou fazer. Meus orixás vão permanecer na minha vida e na minha casa, dentro de um local específico, para culto específico deles. Entendi. Né? O meu amor permanece sempre o mesmo, vai permanecer sempre o mesmo, embora eu esteja fechando essa questão na minha vida e encerrando esse ciclo. Encerrando. Sim. Isso, quem quiser perguntar mais, tiver mais perguntas a respeito disso, eu vou responder. Qualquer pergunta que tenham a me fazer, eu vou responder. Eu sou um livro aberto e com certeza estamos aqui para isso. Então, quem tiver amigos que tenham curiosidade de perguntar sobre bruxaria, sobre essa transição e aí por diante, estou totalmente aberto, pessoal, ok? Então, vamos lá. E aí? E o Templo de Lúcifer? Tô curiosa. O Templo de Lúcifer, ele também foi mascarado por um outro nome, tá? Nós temos o templo como Templo de Magia Casa dos Anjos Caídos. Ai, que lindo! Caídos. Então, a estrutura toda do templo, ela tem a arquitetura de uma igreja. Ela tem uma ponta, um anjo principal no meio de tamanho real, mais 2 anjos, um em cada ponta. Até a calçada da frente do templo também está projetada para isso, conforme a planta e aí por diante. O que é esse templo? Qual é a intenção? A intenção é trazer a bruxaria de volta aos tempos de hoje. E trazer a bruxaria para todos. Todas as pessoas que sentirem o chamado das bruxas ancestrais, das mulheres que morreram na Inquisição sem culpa ou com culpa, enfim. Sim. Mas todas as mulheres que morreram na Inquisição e aí por diante vão ser muito bem-vindas. As mulheres que, principalmente, para mim isso é muito importante, mudando um pouquinho da mala para o saco, eu rapei minha cabeça em homenagem às mulheres que têm câncer, né? E essas mulheres são as que eu mais amo trabalhar. As mulheres que têm mioma, cistos, problemas de saúde. A bruxaria pode curar vocês. A bruxaria traz todo um contexto feminino que pode trazer muitas coisas boas para vocês. Inclusive, a ligação de vocês com o eu, o mulher. Então, eu deixo também esse convite para as pessoas que estão passando
por problemas com câncer, principalmente as mulheres. A bruxaria traz isso. Mas o templo de Lúcifer, já existe um templo em Vitória. Anton LaVey, né? Anton LaVey, que abriu a primeira igreja de Lúcifer, né? Teve um grande sucesso, chegou a ter mais de 10 mil fiéis dentro da igreja. Sim. E essa é a minha intenção, levar a palavra de Lúcifer para que as pessoas entendam que não tem nada de negativo. Ele é... É conhecer outra face do diabo. Ele é o sol. O diabo, é uma face que a gente conhece, o diabo, é uma outra maneira de ver. Exato. Então, a luz divina de Lúcifer, a Sim. luz divina de Lúcifer rege, ele é um ser de luz, ele é um ser benevolente. A essência de Lúcifer é rosa, é amor, é uniões. Ele é regido por Vênus, Sim. um planeta do amor. Ele é a estrela que mais brilha no céu. O cristianismo adentrou com uma questão muito negativa, porque os anjos eram amados muito antes de existir cristianismo. Eles foram implantados na Bíblia, mas a igreja de Lúcifer traz um contexto muito maior, muito mais amplo. Eu já li ali, Roberto, todo mundo. Tem bastante gente no Making off ao vivo. Obrigado. Coitado do Roberto aqui. Nossa produção, né, gente? Eficientíssima. Maravilhosa. Malagueta, quais os oráculos da bruxaria? A bruxaria ela é muito ampla. Eu te procuro, tá? Tô com um problema. Malagueta, lá, me resolve o meu problema lá. Ou vim aqui para ter uma assistência tua. Atendimento. Um atendimento. Nós temos diversos atendimentos, ok? Desde a tábua Ouija, a famosa, claro. Não sabia. A famosa tábua Ouija, sim, né? As runas, que é um oráculo muito, muito potente na bruxaria. Sim. Inclusive, meu esposo joga runas, não é porque ele é meu esposo, como eu digo, mas é porque ele tem um dom incrível, sim, né? O tarô está muito marcado dentro da bruxaria. Sim. Né? Claro que o tarô com os arcanos maiores e menores. Pois eu ia completo, dizer, sim, 70 com as cartas, e... 78. Com as cartas do tarô. Né? Com as cartas do PIF. Né? Do jogo de cartas. A carta de tarô. Todas. Os arcanos maiores. O carro, a torre, sim, o diabo. E os arcanos menores. As cartas do baralho convencional de jogo. Sim. Todas estão ali. Né? Também nós temos leituras de mão. Né? E uma infinidade. Quais outras formas oraculares nós podemos utilizar, desde o caldeirão, as a que água. tu usa mais, qual é? Eu uso muito meu malabar, tá? Dentro da magia negra e dentro da quimbanda, isso no templo. Tá. Ok? Que é um oráculo que eu me comunico com espíritos de um modo geral. E como é esse oráculo? As pessoas... Pode falar, não? E claro, para mim isso vai ser excelente. As pessoas leigas, elas gostam de chamar o Alabá de Búzio de Exu. Te entendi. Tá? Essa é... Microfone. O microfone. Essa é uma questão que eu tenho... Que eu tenho pavor. Te entendi. Isto não é um búzio de Exu. Tá. A quimbanda de Mussurubi veio com o candomblé para o Brasil. Tá. Então ela tem influências, sim, do candomblé. O candomblé trouxe o búzio, né? Sim. A quimbanda de Mussurubi vinda com candomblé tem um oráculo parecido. Simples. É um oráculo interligado, é um oráculo de origem afro também. Não tem nada a ver com búzio de Exu. Pessoas que não estudaram o foco e o fundamento disto, não sabem o que estão falando. Entendi. Elas riem, só que eu rio muito mais, porque eu sei o fundamento, eu estudei. Sim. Então acho que a gente só pode falar sobre o que a gente sabe. A gente não pode falar sobre o desconhecido. Na loja, eu tenho uma loja, o pessoal sabe, né, que eu tenho uma loja. Lógico, louca, a louca. Inclusive fiz minhas compras já, né? Claro. Porque ele é chique e fino. Eu sou fino, rico e fino. Eu ouço muita procura
Muita procura a imagem, muitas pessoas procuram a imagem do Beelzebub. De Beelzebub. Que seria Baal. Tá, o maioral. O maioral. Tem o Bel, tem tudo. Tá. Sim. Nos explique o Beelzebub dentro do. Eu explico os dois. Eu explico os dois, né? Como o Beelzebub tem esse sincretismo com o diabo, né? É o próprio diabo, não é o próprio. Enfim, ele tem esse sincretismo com o diabo. Sim. E o Exu foi sincretizado com o diabo. O Beelzebub está ali como Lúcifer, como o diabo, né? E aí desce aquela escala, aquela árvore genealógica de Exus e Pombogiras, né? Beleza. Na Goétia, Beelzebub é o primeiro demônio, Baal, tá? Mas por trás disso, ele é um deus fenício, um deus solar que era cultuado sempre no verão. Quando entrava o verão, ele era cultuado com muitas frutas, muita abundância, muita comida. Só que, obviamente, como era verão, isso apodrecia. Sim. Quando apodrecia, se gerava um número imenso de moscas. E também, além das frutas, animais eram sacrificados, porque desde a Grécia já vem esse culto de sacrifício animal para culto de divindades. Sim. Então, isso não é novidade para ninguém. Sim. Né? Então ele veio com esse culto muito forte do sol. Então as coisas apodreciam em determinado momento. E gerava-se moscas. Então Baal, Beelzebub, né, se tornou um daimon perante o cristianismo, tá? Mas ele é um deus fenício. Ele é um deus solar. Solar, dinheiro, prosperidade, abundância. Sim. Então quem possui um Beelzebub na sua casa, no seu terreiro, no seu ilê, vai atrair essa energia de abundância e de dinheiro. Agora, quem fizer uma feitura, tratar Beelzebub, por quê? Um espírito, ele tem diversas faces. Sim. Conforme você cultua aquele espírito, ele se acostuma. Quem cultua Beelzebub como um ser maléfico, um ser cruel, de derrubar inimigos, de demandas, ele vai responder dessa forma. Para mim, ele é uma divindade do ouro, uma divindade do plexo solar, uma divindade solar. Sim. Né? Sim. Que traz abundância, que traz dinheiro, que traz fartura, né? E que traz os males da carne. Claro, Carro, casa, dinheiro. Claro. E aí por diante. Não tem nada de negativo em Beelzebub. Nada. Ele não destrói ninguém, ele não prejudica ninguém, ele não faz mal para ninguém. A não ser que a pessoa o trate desta forma, ordene-o dessa forma. Os demônios da magia goétia trabalham de acordo com o pedido do magista. Se o magista cultua e move aquela energia com um sentido negativo, assim aquela entidade, aquela divindade vai responder. Sim. Agora, se aquela pessoa tem positividade naquilo, e usa a parte positiva dos daimons, dos demônios, ela vai alcançar aquilo. Isso é com qualquer espírito. Seja Virgem Maria, seja São Tomé, São Longuinho, quem seja. Está aqui dentro o poder do ser humano de fazer a bondade ou a maldade. O ser humano já tem isso, né? Ele tem isso. Está aqui dentro. Como a minha mãe diz. Minha mãe é uma bruxa antiga. Meu filho, a magia, a bruxa, ela não faz nada além de usar a energia mental mais que as demais pessoas. Esses são os dons que nós temos. Essa bruxaria, a bruxaria que tu começaste a praticar desde criança, enfim, nasceu do ventre de uma bruxa, não vem ser a bruxaria que tu faz hoje? Não. Não tem nada a ver. Não, ela é completamente o oposto. Porque as tradições da minha mãe, né? Minha mãe praticava, hoje em dia não necessita mais, é só aqui. Sim. O psicológico dela. Era aquela questão mesmo de se interligar à natureza. Era aquela questão de dançar nua, era aquela questão de amar o sol, amar a lua, era aquela questão muito puritana, né? E eu não. Eu tendi a um lado obscuro. Por quê? Porque quando tu tens poder além do imaginável, tu queres mais. Sim. E eu quis mais. Entendi. Então eu estudei teologia para entender as religiões e saber a melhor forma de sugar, sim, de vampirizar determinadas energias, sim, para que eu pudesse
me tornar, me transmutar no que eu quisesse, para que eu conquistasse qualquer objetivo. Eu tenho 24 anos, quem me acompanha sabe da minha vida. Eu viajo para vários lugares do mundo, Sim. Eu sou conhecido em vários lugares do mundo, eu tenho a minha casa própria, tive um decliver, para quem não sabe o que é decliver, tive uma queda, enfim, um caimento, mas aquilo durou uma semana e estou com outra casa própria, com outro templo novo sendo construído, maravilhosamente Sim. lindo e melhor que o antigo. Prometido para 31 de outubro? 31 de outubro, com um lindo ritual às bruxas ancestrais. Não vai ser interligado a Lúcifer nessa primeira questão. Vai ser um ritual aberto ao público. Todos estão convidados para verem como é lindo dançar para as bruxas ancestrais. Esse ritual do dia 31 de outubro, Soul-In, ok? É um ritual da noite dos antepassados. Então, mas a Sani tem entes queridos falecidos. Ela não é uma bruxa, ela pode ir, deve se interligar aos teus antepassados. Pode-se chorar, pode-se fazer uma oferenda, um incenso, uma vela, um perfume, o que seja. Sim. Com aquele teu ancestral, aquele familiar teu que tu amava, que era um ídolo para ti. Ele vai estar presente ali. Porque a egrégora, a energia que esse ritual atua, Sim. é essa chamada. Porque nós temos esse dia como um dia que todos os espíritos podem vir para a Terra. Sim. Então, nesse dia... Mas o que esse espírito pode me trazer? Sabedoria. Como se fosse o 2 de novembro para os católicos. Seria isso? Seria. Uma abertura de portais. E é uma abertura de portais. Inclusive, nesse 31 de outubro, nós estaremos, o pessoal do grupo está sabendo já, nós estaremos abrindo um portal em específico para todas as bruxas mortas na Inquisição. Então, nós vamos criar literalmente um efeito poltergeist, onde diversos espíritos vão se manifestar, não necessariamente em corpos físicos, mas vão se manifestar perante a casa. Vai ser um ritual onde eu e meu esposo estaremos fazendo uma coisa grandiosa, creio eu, para o mundo magista. Nós vamos abrir um determinado portal para que milhões de bruxas possam ultrapassar e vir para o nosso plano. Que bonito, Margaret. Bonito, gostei disso. Essa é a tradição da minha família. Cultuar as irmãs ancestrais que deram a vida por nós. Que bonito. Então nós vamos trazer elas de volta. Para que, provavelmente no futuro, outras pessoas possam receber espíritos de bruxas. Sim. Possam trabalhar com elas e saber como elas fazem diferença na nossa vida, como elas podem curar, como elas podem agregar e melhorar a vida do ser humano. Sim. Isso é muito importante. Aqui a Gisele Santos nos assistindo. Beijos, Gisele. Beijos, Gisele. Jonathan Borges também está conosco. A Cristina Maria Santos. Beijo, Cris. E o Luiz Henrique, te amo, Sani. Beijos. Querido, beijos pra ti também. Te amo também, como irmão, né, querido? Irmão de axé. Irmão de Luiz axé. Henrique, irmão de axé. Malagueta, o Malagueta não está atendendo ainda, tá, gente? O pessoal está mandando mensagem privada aqui. Ele não está atendendo por enquanto, né? Porque ele teve esses problemas que ele teve. Ele está construindo o templo dele, lá onde ele está construindo. Mas, se vocês quiserem, entrem no Facebook. O WhatsApp, o WhatsApp eu respondo, eu atendo à distância. Sim, eu tenho um contato com meus clientes muito próximo, ao mesmo tempo que seja pelo WhatsApp. Né? Os trabalhos são executados, é gravado, é filmado, é tirado fotos. Aquele cliente acompanha tudo. Ou a chamada de vídeo. Ele acompanha aquele trabalho sendo feito, independente do trabalho. Claro que pactos eu não estou fazendo nesse momento, a não ser para alguns clientes, como agora, clientes de São Paulo estão vindo e aí por diante, mas são exceções. Sim. Eu continuo atendendo, tenho meu WhatsApp, depois se a gente puder passar, a gente passa. Claro. Mas é uma questão de trabalhos à distância até o dia 31 de outubro. Né? Então ele vai haver esses trabalhos à distância, nesse meio tempo. Mas eu trabalho muito. Também, né, tem o Facebook também, tem as páginas. Tem o canal no YouTube também, né? Tem o canal no YouTube, Bruxaria A2, que nós lançamos há pouco tempo. Né? Inclusive, a minha mestra na Quimbanda está nessa entrevista, né? E aí por diante. Então, tem bastante coisa legal. E a gente está abrindo informações sobre cursos. Nós estamos enviando os cursos para as pessoas que têm interesse. É só consultar valores, né?
para uma introdução à magia. O meu esposo que está escrevendo futuramente vai se tornar um livro. Que legal. Né? E tem muita coisa bacana, é só entrar em contato. Eu não sou um bruxo nojento ou perspicaz ou arrogante, nada do tipo. Eu sou super humilde, quem me conhece sabe, eu converso tranquilamente. Então, quem tiver dúvidas, quiser entrar para um clã, estiver passando por essa questão de desligamento da religião afro, por conta de outros motivos, e quer também algo mais fechado, quer uma espiritualidade mais fechada, pode me procurar também. Quem quiser adentrar os cultos da quimbanda e da bruxaria, me procurem. A nossa tradição, modéstia à parte, é muito bonita, é bem detalhada, bem focada. Perdão. Malagueta, me diz uma coisa, mas a quimbanda e a bruxaria nesse templo não vão caminhar juntas, separadas. O espaço físico... O espaço físico é o mesmo. Porém, a minha bruxa não aceita pombogiras, não aceita exus, não aceita santos, não aceita caboclos. Sim. Então, quando ela está manifestada, todos os rituais de bruxaria, nenhum outro espírito vai estar juntamente. Nos rituais de bruxaria, nenhum espírito já está dizendo tudo. Claro. Eles não se misturam. Cada um no seu quadrado. O mesmo espaço físico vai ser usado. Sim. Então, mas cada um vai ter seu cantinho. Exatamente, em dias separados. A energia deles vai ter que girar em comunhão. Sim. Mas em dias separados. Inclusive, a tradição britânica do meu esposo, que é a tradição que ele segue, vai também girar nesse templo. Te entendi. Né? As tradições giram... Acho que é uma energia mais branca, mais clara, mais qual é a palavra que descreve a bruxaria britânica? Neutra, exato. Entendi. Exato. Ficamos com gostinho de quero mais. Nossa, vai ter que voltar a Malagueta. Vamos voltar, sim. Aqui, só um pouquinho, tá, Roberto? Já vamos embora. O Roberto que manda em nós aqui. Claro. Sou sacerdote de Umbanda e estou na religião há 39 anos. Também sou do culto Iorubá, culto africano. Gostaria de saber como faz para obter conhecimentos e fundamentos da bruxaria para me aperfeiçoar e aprender. Meu irmão, primeiramente, muito obrigado pela pergunta. Se quiseres procurar o templo, vai ser muito bem-vindo. Além de nós podermos marcar algum dia para conversarmos a respeito disso, porque a intenção do templo tem uma parte meio maçônica de união, vamos dizer assim. Então, vamos agregar pessoas. Eu não quero ser pai de ninguém, nem zelador de ninguém. Claro, não quero comandar a vida de ninguém, e sim agregar pessoas. Estamos disponibilizando cursos, ok? Escritos pelo meu esposo e também oralmente por mim, e ambos. Então, se quiseres ir até o templo após dia 31, vai ser muito bem-vindo, com certeza. E o que eu puder passar a você, dependendo dos méritos, nós temos muito isso dentro da bruxaria, dependendo do mérito daquela pessoa, com certeza vamos passar adiante as tradições da bruxaria. E, respondido que a coisa, entra em contato com o Pai Malagueta, ele tem um Facebook também, e tem o WhatsApp, pode passar, Pai Malagueta? O meu WhatsApp de trabalho é o 9556-7492, certo? Isso para as pessoas que queiram trabalhos em um modo geral, sim. E pessoas que queiram adentrar ao templo, queiram ir para o templo, o meu WhatsApp é 9512-2009. Então, família religiosa, um WhatsApp, trabalhos, perguntas, outro WhatsApp, separadamente. Gente, chegou ao final de mais um Caminhos do Axé, que sempre tá, pra mim tá sempre uma delícia, eu adoro fazer isso. Eu amei. Adorei. Vai voltar então, Malagueta? Vamos sim, com certeza. Adorei conversar, eu e Malagueta a gente conversa muito sobre a vida da gente, mas a gente nunca fala sobre fundamentos religiosos, nem de religião, né, Malagueta? Não, isso é uma coisa fora de contexto. Mas hoje foi muito bom pra conhecer esse lado do Malagueta, saber que ele tá nessa caminhada legal, que ele tá abrindo esse templo dele, isso é muito bom, ver as pessoas crescendo, ver as pessoas desmistificando muita coisa também, isso é muito gostoso. E agradecer ao Malagueta por ter vindo. Eu que agradeço o espaço, né? Agradeço o pessoal da rádio, agradeço a você pelo convite, agradeço muito. Para mim foi um prazer estar aqui
E sempre que quiserem minha presença, eu vou estar aqui com outros temas, mais novidades e aí por diante, falando sobre bruxaria. Né? Quem sabe a gente cria um espaço para a bruxaria. Para mim é uma honra, seria um prazer, podemos conversar também. As pessoas podem pedir, inclusive, com relação a isso, entrar em contato com a rádio. E nós não temos aqui no Rio Grande do Sul uma rádio que fale sobre bruxaria. Verdade. Então nós podemos moldar essa ideia para que futuramente tenhamos ensinamentos diários, um programa sobre bruxaria. Já tem, né, também no YouTube teu lá, né, Malagueta? Tem sim. É Bruxaria A2. Mas quem colocar lá no Google, Bruxo Malagueta do Diabo, aparece eu, ou Roberto Trinovantes, aparece meu esposo. Gente, Camille já está terminando por aqui. Obrigado, Roberto. Obrigado pela paciência. Boa noite. Boa noite.